Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou eu aqui de novo para propor mais uma reflexão a respeito de planejamento financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre juros compostos. Quem conhece enriquece, quem não conhece empobrece. Exatamente. É a lógica por trás de empréstimos, tanto quanto investimentos. Então é muito importante a gente salientar alguns pontos que são fundamentais do ponto de vista dos juros compostos. Então, para o vídeo de hoje, o que eu quero propor é uma reflexão acerca dos principais pontos que fazem parte do cálculo de juros compostos, né? Das variáveis que fazem parte dos juros compostos. Então, uma das variáveis que fazem parte dos juros compostos é o tempo. Então, na medida que você vai fazer o investimento, você tem que se perguntar ou determinar por quanto tempo ou em quanto tempo você espera alcançar um resultado. Então, num cálculo de juros compostos, você precisa ter essa variável bem definida, tempo. Outra variável importantíssima nesse cálculo é a contribuição. Quanto dinheiro você vai juntar por mês, né? Quanto você vai colocar nos seus investimentos por mês. Então, esse valor vai determinar também o resultado que você vai alcançar. E uma outra variável é a rentabilidade, que é como se fosse o acelerador do seu investimento, né? Dependendo do tamanho da rentabilidade, você alcança antes ou antecipa ou maior resultado, né? E com base nessas três variáveis, você tem um resultado do seu investimento, né? Do objetivo que você quer alcançar, tá certo? Então vamos lá, tempo, contribuição, rentabilidade, com essas três informações, você faz o cálculo de juros compostos e chega num resultado, certo? Agora, um ponto importante que eu queria comentar com vocês é sobre expectativa. Eu vou trazer duas notícias bem recentes, se vocês estão antenados aí nas redes sociais, nos jornais, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Por exemplo, uma notícia que saiu no site Infomoney: Bitcoin cai abaixo de 16 mil e renova mínima de 2 anos por receio de falência da corretora Gênesis, uma corretora de criptomoedas. E o mais importante é isso aqui, ó. Empresa precisa levantar capital multimilionário para evitar quebrar após prejuízo com o colapso da FTX. Foi uma outra corretora de criptomoedas, né, de Bitcoin, que faliu recentemente. E quando uma corretora de investimentos, independente de ser criptomoeda, Bitcoin, quebra, isso pode criar um efeito dominó, que ninguém quer isso no mercado, investimento, qualquer um que seja, certo? Outra notícia que saiu no Valor Econômico, outro site do mercado financeiro. Bitcoin e Ether desabam pelo segundo dia com temor de quebra da Gênesis. Olha só que interessante. Criptomoedas perdem mais de 250 bilhões em valor de mercado após queda da FTX. Olha só. Então, eu queria fazer uma reflexão, e não é para poder fazer aqui o prelúdio da morte da criptomoeda, coisas que alguns estão fazendo, não é essa a ideia. A minha reflexão que eu quero propor é que crises acontecem. E dá para a gente tirar bastante conhecimento dessas crises. Uma verdade deve ser dita. A crise que o criptomoeda, o Bitcoin, está passando agora, já passou crise imobiliária, já teve crise de inflação, crises de guerra, crise de pandemia. Quer dizer, crises é uma coisa inerente do mundo, isso vai acontecer. Agora, o que acontece normalmente nesse tipo de crise é que alguém ganha muito dinheiro com ela e alguém perde muito dinheiro com ela. E sempre você vai perceber que normalmente quem ganha muito dinheiro nas crises são os pacientes e geralmente quem perde, os impacientes. Então, essa é uma questão muito importante, que é a disciplina, a determinação, foco no objetivo quando você decidiu começar os seus investimentos, tá certo? E o outro ponto muito importante é que, recentemente, esse mercado de criptomoedas, criptoativos, Bitcoin, se tornou um atrativo muito sedutor para aquelas pessoas que buscavam rentabilidades exorbitantes, né? E esse foco, talvez, na rentabilidade e a distração dos objetivos pode ter sido a isca para que muitas pessoas tenham perdido dinheiro nesses momentos de crise. Essa é a reflexão que eu quero trazer. Com base nessa reflexão, eu vou trazer para vocês três cenários. A gente já analisou que no cálculo de juros compostos você tem a variável tempo, a variável contribuição e a variável rentabilidade. E com base nessas três variáveis, você vai alcançar o resultado que você almeja, correto? Então, eu trouxe aqui a reflexão das crises econômicas recentes
E com base nisso, eu vou desenhar 3 cenários. E em cada um desses cenários, nós vamos observar o comportamento dos resultados, tudo bem? Vamos comigo. Primeiro cenário, variável rentabilidade. Então, o que eu estou querendo propor? Vocês vão perceber que tem 3 colunas. Em cada uma dessas colunas, a variável tempo está igual. Eu não mudei. 10 anos para cada uma das 3 possibilidades. Eu só estou querendo mexer na variável rentabilidade. Da mesma forma, na variável contribuição, eu mantive R$ 500 de contribuição mensal nos 3 casos. Agora, na rentabilidade, eu fiz um experimento. Botei 11% de rentabilidade anual na opção 1, 13% na opção 2 e 15% na opção 10. 3 valores de rentabilidade factíveis, possíveis de ser alcançados, e dessa forma, onde tem a maior rentabilidade, você tem um maior resultado. Tudo bem até aí? Nada de novidade, tudo óbvio. Vamos continuar o raciocínio. Variável contribuição. Então, mudei um pouco o racional aqui. Agora, continuei mantendo o tempo igual nas três situações. Rentabilidade agora não mudei, deixei 11% nas 3 situações e só mudei agora em contribuição. Primeiro caso, R$ 500 de contribuição mensal. Segundo caso, 750 de contribuição mensal. E no último caso, R$ 1.000 de contribuição mensal. Percebe que quando a gente mantém as outras variáveis sem mexer e muda a contribuição, o impacto no resultado já é diferente? Muitas vezes, o seu esforço em economizar mais, em controlar seus gastos, em ter uma disciplina maior, você pode ser mais recompensado. O seu esforço, às vezes, vai trazer um resultado melhor para você do que você ficar o tempo inteiro se sujeitando e correndo risco em rentabilidades exorbitantes. Tá vendo onde eu quero chegar? Terceira situação, variável tempo. Então, nessa situação, eu estou mantendo as contribuições as mesmas, R$ 500. Estou mantendo a rentabilidade as mesmas, 11%. E estou mudando o tempo, a variável tempo. Ao contrário de você tentar pegar sua grana com 5 anos, você vai ter muito pouco patrimônio formado em 5 anos. Em 10 anos, mesma coisa. Agora, olha lá em 20 anos. Mesmo que você tenha uma rentabilidade mais perene, que você tenha uma capacidade de guardar menor, se você tiver disciplina, o tempo é o seu maior aliado. Então, é por isso que eu quis trazer essa reflexão. Olha a diferença no resultado se você focar no tempo, se você tiver disciplina e superar os momentos altos e baixos naturais da vida. Eu vou ser bem sincero, a disciplina, a perseverança vai falar muito mais para a sua independência financeira do que você se arriscar o dinheiro que você conquista com tanto suor em rentabilidades mirabolantes. Eu me chamo Diego Alves e em Seguros e Previdência, não deixe de falar comigo. Abraço!